O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa o cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, vocês que aqui estão, sejam muito bem-vindos. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela retransmissora Educar de Ponte Nova e região, que nos acompanha pela Rádio América, a TV e a rádio da Padroeira do Estado de Minas Gerais, e também pelo nosso canal no YouTube. Hoje estamos na festa da Transfiguração do Senhor. E como a palavra transfiguração significa além da figura, além, figuração da figura. Todos nós, ao olharmos o tempo no qual vivemos, olharmos a nós mesmos, sabemos que existe um exercício contínuo de olhar a vida, pessoas e circunstâncias para além daquilo que nos apresentam. Cada pessoa é um mistério. Cada pessoa é uma riqueza. E um único momento pode ser fonte de uma má interpretação. É comum olharmos no nosso processo de conhecimento e de convivência com as pessoas, numa primeira aparência, olharmos para alguém e termos uma certa dificuldade. Inclusive, existe um ditado popular que diz: o meu santo não bateu com dele. O meu santo não deu muito certo. E com o passar do tempo, a partir de uma convivência madura e saudável, descobrir que aquela primeira impressão era um equívoco. Cada pessoa é um universo a ser encontrado e descoberto. A vida também é assim. Oportunidades também o são. E é rico e precioso aquilo que diz a primeira leitura, tirada da profecia de Daniel. Daniel olha para o seu tempo, olha para a história, olha para as pessoas e precisa continuamente ter o seu coração voltando para a esperança. Sim, não voltado, mas voltando.
pode parecer um erro, mas o coração que já está voltado para a esperança, que é Cristo nosso Senhor, que é nosso Senhor, ele já tem forças. Agora, o voltando significa que em alguma circunstância podemos desviar nossa atenção daquele que é a nossa esperança. Por isso que a profecia de Daniel insiste em dizer que aquele que tem a visão do Filho do Homem no seu trono glorioso, a imagem daquele que seria o Senhor de toda a história e dos tempos, o Senhor da vida. O profeta insiste em dizer: continuei a olhar, continuei observando, continuei olhando. Porque no desdobrar dessa visão, vemos também o desdobrar da nossa história, que é necessária atenção, continuar olhando, continuar observando os desfechos da história, e ainda que pareçam terríveis, voltados sempre para aquele que é nossa esperança, ficarmos alicerçados no seu amor e na certeza de que ele não nos abandona. E é singular que ao longo destes dias, quem acompanha e reza a palavra de Deus pela liturgia todos os dias, percebe que temos visto que o povo de Deus, como é próprio do povo de Deus, e esse povo não é somente aquele do Antigo Testamento, mas cada um de nós, cai sempre numa tentação, corre o risco de cair sempre na tentação, de desviar o seu olhar daquele que deve ser a sua esperança e a fonte da sua liberdade. Daniel, ao dizer, continuei olhando, e à medida com que eu continuava a olhar, eu via quem era aquele que se apresentava, da mesma maneira, ao olharmos o caminho do povo de Deus, nas suas incoerências e nas suas incredulidades, como também no seu voltar para o Senhor, vemos o como é importante estarmos voltando sempre o nosso coração para aquele que é a esperança, a fim de que saibamos também descobri-lo no cotidiano da nossa própria história. Ao escutarmos o Evangelho de Mateus, os discípulos tinham acabado de ouvir coisas que não gostariam de escutar. Como na nossa história, escutamos e vemos coisas que não gostaríamos de escutar e ver. Ora, não precisa fazer muito esforço. A celeridade com a qual os nossos legislativos, no entardecer das noites, votam e determinam caminhos que favorecem a eles. Não é necessário fazer muito esforço, basta olharmos o modo com que nos escandaliza o descaso com alguns que precisam de ter simplesmente o seu auxílio para sobreviverem pelo INSS, e os processos internos são tão difíceis para resolver a solução daqueles que esperam que lhes é de direito a aposentadoria. E é muito difícil, diante de todas as estruturas, dar uma resposta a isso, mas é célere quando se precisa fazer alguma articulação política para conseguir o que se quer, ou mesmo para acelerar processos nos quais alguns que sempre foram favorecidos continuem a ser. Como é célere
vermos as articulações para que os privilégios de alguns continuem. É claro que ao olharmos esse contexto, nos desanima. Particularmente a mim, envergonha. Os discípulos escutaram e viram coisas que, apesar de encantarem seus corações, também viram e escutaram coisas que os assustaram. Começam a desanimar. Por isso, Jesus, ao levá-los para o alto do monte, ao transfigurar, lhes mostra algo que é infinitamente maior do que conseguem enxergar. Ao ponto de Pedro conseguir dizer: não vamos sair daqui, é bom permanecermos aqui. Entretanto, a nossa história e a nossa vida, ela se desenrola na atitude de voltarmos sempre o nosso olhar para aquele que é a nossa esperança. Voltarmos o nosso olhar para os princípios que Ele nos ensina. Voltar o nosso olhar e alicerçar o nosso coração na certeza de que Ele realmente está conosco. Assim, ao cantarmos Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo, e dizermos da grandeza de seu nome, meus caros, mais do que uma mera confissão, é necessário nós deixarmos com que a nossa fé e a nossa esperança em Cristo Jesus nos ajude a olhar pessoas, circunstâncias, a vida, enfim, para além daquilo que nós conseguimos enxergar. Porque como cada pessoa é algo infinitamente mais profundo que os nossos olhos alcançam, a vida também o é. E ao desenrolar da história, podemos ver como aparentemente tudo poderia parecer perdido. E Ele nos deu caminhos e soluções. Podemos não ter seguido tais caminhos, mas a proposta de vida nos foi feita. Ao celebrar hoje a transfiguração do Senhor, peçamos a Deus que consigamos, pela nossa esperança, fazer valer aquilo que nós recebemos dEle, que a nossa identidade de filhos de Deus não seja escondida ou engolida pelas peripécias, maldades ou quaisquer outras coisas que podem parecer gigantescas, como, por exemplo, a fome do pão, como o desejo de comer a carne, como a falta de água, e termos a tentação de voltarmos para uma escravidão como a do povo do Antigo Testamento. Mas a nossa escravidão no tempo de hoje não é de ficarmos simplesmente trabalhando com serviços pesados e termos panelas de carne e cebola à nossa disposição. Hoje a escravidão a qual nós podemos incorrer em tentação é de não olharmos a história e a vida com seriedade e responsabilidade. De não assumirmos o nosso lugar como responsáveis, como diz o próprio Senhor, ao escutar os seus discípulos dizendo: é bom estarmos aqui, fiquemos aqui. Ele simplesmente os toma e os leva lá para baixo. Os leva para onde a história acontece, para que eles possam ajudar outros a voltarem seus corações para a esperança e para a vida. Não deixemos com que a graça de sermos cooperadores de Deus seja engolida pela tentação de simplesmente estarmos apáticos e indiferentes com o mundo que precisamos ter e com a responsabilidade que precisamos ver e que está também em nossas mãos. Deixemo-nos guiar pelo Senhor, que nos mostra: o que eu lhes proponho é algo infinitamente maior do que conseguem enxergar. Porém,
continuem a olhar para mim, continuem a escutar a minha palavra e continuem a se colocar a serviço de anunciar a minha palavra e o meu reino, para que ele aconteça de dentro de vocês, mas também no meio do seu tempo, da sua época, das suas convivências, da sua sociedade. Continuemos a olhar para o Senhor, a escutá-lo e a viver a sua palavra. Confiantes e com serenidade, mas com a convicção firme de filhos e filhas, apresentemos ao Senhor, de pé, as nossas preces. A cada prece responderemos: